Macedo. Casota. Vereador Casota, presente. Presente. Emanuel Rocha. Presente. Renatildo Pessoal. João Gustavo. Andrigo. Presente. Vereador Rodrigo, presente. Leandro Portugal. Está em Brasília. Leonardo Jordano. Presente. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Posso fazer uma pergunta a você? Esse terno é seu? Essa gravata é sua? É não minha. Não, hein? É emprestada. Presente. Renatinho da Oficina. Está no dentista. Renato Carrielo. Ricardo Evangelista, presente. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sandro Araújo. Verônica Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. João Gustavo. 9 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, está aberto o nosso trabalho. Convido o novo vereador Renatinho do PSOL para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convido os vereadores que fiquem de pé, por gentileza. Estou escutando, não. Não estou escutando, não, Renatinho. Renatinho, não estou escutando. Está mudo. Ricardo Evangelista. Esquecendo do negócio meu, não, hein? Alô, 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 alô. Presidente, vou fazer o Salmo 75, Salmo de Davi. Nós te glorificaremos, Deus. Confessaremos e invocaremos o teu nome. Cantaremos as tuas maravilhas. Quando eu tomar meu tempo, julgarei com justiça. Tem sido equidade a terra. E todos que habitam, eu fortaleci as suas colunas. Disse aos malvados, não cometais maldade. E aos que pecam, não vós glorieis do poder. Não querais falar iniquidade contra Deus. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem dos montes desertos. Porque Deus é o juiz. A este humilha e aquele exalta. Porque na mão do Senhor está um cálice de vinho puro, e deitou deste naquele. Certamente as suas fezes não se apurarão, delas beberão todos os pecadores da terra. Mas eu anunciarei pelo século, cantarei aos deuses de Jacó, e quebrarei todas as forças dos pecadores, e será exaltado agora do justo. Palavra do Senhor. Filho. Vereador Ricardo Evangelista, para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Muito bem. Pauta do dia 1º de julho de 2020. Projeto de lei 169, emenda dispõe sobre a revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos do município de Niterói e de outras providências. Mensagem executiva 33 de 2020. Projeto de lei 170/2020 altera a lei 3.479 de 25 de março de 2020, que dispõe sobre a proibição de cortes no serviço de fornecimento de água no município de Niterói em virtude da pandemia de Covid-19, coronavírus. O autor, Bruno Lessa. Projeto de lei 171 dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo. Autor, mesa diretora. Projeto de resolução 008/2020 dispõe sobre o reajuste anual dos subsídios dos vereadores do município de Niterói. Indicação de número 684, sugere ao Poder Executivo a realização de sanitização nas vias públicas do Barreto. Autor, Bruno Lessa. Indicação de 685/20,
sugere ao Executivo a mudança no programa de auxílio emergencial aos motoristas de transporte remunerado, privado, individual, de passageiros por operadora de transporte compartilhado. Autor Bruno Lessa e coautor Casota. Presidente, lido a pauta do dia 1º. Presidente. Registrar a presença do vereador, só um minutinho, vereador Leonardo. Pela ordem, darei a palavra a vocês. Registrar a presença do vereador Paulo Eduardo Gomes. E antes de iniciar os nossos trabalhos, vou pedir um minuto de silêncio relativo, infelizmente, às vítimas do Covid de todo o nosso país. Por favor, todos de pé. Aconteceram também em Tijucas, um homem morreu em Ilhota, um homem também... Registrar o vereador Bruno Lessa. Em votação, a ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Leonardo Giordano. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, me preocupou a ausência na pauta do dia do projeto 132 de 2020. E eu sei que eu estou sendo chato com esse assunto com os meus colegas, eu não gosto de aborrecê-los, mas nós fizemos 2 apontamentos de votação desse projeto de lei, que é o auxílio emergencial dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Niterói. Em 2 ocasiões, nós não escalamos o projeto para a segunda votação, depois de mais de um mês de tramitação dele. Então, eu queria, respeitosamente, perguntar... Senhor presidente, minha presença, por favor. Registrar o vereador Rodrigo Fará. Continua, vereador Leonardo Giordano. Dado a situação de emergência que a gente tem acompanhado desses profissionais, dessa cadeia produtiva, e também em face daquilo que está acontecendo no governo federal, porque houve finalmente a sanção pelo presidente do auxílio federal para a cultura, eu penso que a gente precisa votar em segunda discussão esse projeto de lei e que é fundamental que a gente faça essa discussão com toda a pressa. Então, a minha questão é por que a gente não está escalando o projeto para a sessão de hoje, uma vez que a gente tinha combinado assim já em 2 ocasiões. Presidente, pela ordem, eu queria também falar sobre essa questão. Vereador Leonardo Giordano, já acabou? Eu terminei, mas deixei um questionamento para ser respondido, presidente. Sim. Presidente, eu queria me somar... o vereador Macedo chegar aqui. Eu queria me somar ao questionamento do vereador Leonardo. Vereador Bruno Lessa. Porque, vereador Leonardo, quero ser solidário a Vossa Excelência. Também não consigo compreender a não votação. Acho que já foi aprovado em primeira e quero dizer que nós temos que votar esse projeto, presidente. Põe para votar. Se o governo não quiser sancionar, ele veta. Já vetou tanta coisa antes. Agora, o que não dá, e aí eu quero, vereador Leonardo, me dirigir a Vossa Excelência, é haver uma impressão em rede social que é a Câmara que não está deixando votar. Eu, por exemplo, já recebi 1000 questionamentos de por que não vota isso. E quero aqui de público, para todo o setor cultural da cidade, dizer que eu quero que vote. Acho que tem que ser votado. Terá meu voto a favor. O que não dá é para nós ficarmos sendo cobrados de maneira, que creio eu, injusta. Porque, contra, vereador Leonardo, o projeto de Vossa Excelência é um projeto pertinente, válido, correto e emergencial. Portanto, nós devemos ter que votar logo esse projeto. Então, eu queria apenas me somar ao questionamento de Vossa Excelência e dizer
que eu sou a favor da votação hoje desse PL em segunda discussão. No mesmo tema. A palavra, vereador Paulo Eduardo. Pela ordem. Pela ordem, vereador Galo. Pela ordem, vereador Paulo Velasco, vou dar preferência a ele lá. Tá. Mas para não mudar o tema, né? Sabe, porque senão fica desordenada a discussão. Nós estamos discutindo algo pela ordem que foi pelo vereador Leonardo Giordano. Teve uma intervenção do Bruno. Paulo, já tinha pedido pela ordem antes. Sim, mas é o mesmo tema. Porra. Você virou presidente agora? Não, eu estou apenas querendo ajudar o presidente a não ter bagunça. Olha só, é isso. A questão não é bagunça, nós combinamos que a prioridade seria do pessoal da videoconferência. Tá, eu quero passar antes que começou, eu quero só passar atualizado, em 30 de junho, confirmado 5.259, hospitalizado 113, isolamento 473, óbito 204, e recuperado 4.439. Tá? Só para poder passar isso aí que eu queria passar antes. Obrigado, presidente. Obrigado. Continua com a palavra o vereador Paulo Eduardo Gomes. Com todo carinho ao vereador Paulo Velasco, e é carinho sem falsidade, porque é comum a falsidade entre nós. Pela frente, abraços, e pelas costas, pichação. Eu sempre vou te beijar pela frente. As críticas que eu faço, elas são feitas pela frente. Nós estávamos discutindo algo que já tomou um tempo enorme de nós todos. Mas já tinha pedido a palavra antes de Léo. Sim. Que eu queria passar. Mas então... Para servir de realmente de conduta para vocês, que eu estou passando só. Não, tudo bem, querido, mas olha só. Se o só queria ajudar. Presidente Cal, eu posso falar? Perfeitamente, vereador Paulo Eduardo. Não me parece, porque a gente precisa, pelo regimento que tanta gente gosta, se dirigir ao presidente para pedir para falar. Então, se o vereador Paulo Velasco pediu a questão de ordem antes do Léo, e ambos estão no plenário virtual, Vossa Excelência deveria ter prestado atenção para eu não receber agora esse puxadinho de orelha. Na verdade, com autorização do presidente, o Leonardo introduziu um assunto. Sim. Esse assunto foi colocado. Bruno Lessa corretamente pediu a parte. Daqui a pouco o Galo vai querer falar também, eu quero falar. E ele, por mais que seja correto, e eu vou ficar atento para que não seja esquecido o que Vossa Excelência pediu, mas Vossa Excelência introduziu um outro assunto. Então, quem está nos assistindo, pensa que isso daqui, já pensa um monte de coisa ruim dos vereadores. Se ela não consegue compreender a dinâmica de uma sessão e da discussão organizada de um determinado assunto, as coisas complicam mais ainda. Então, eu quero falar sobre a questão de ordem levantada pelo vereador Leonardo Giordano. E queria, inclusive, saber do Leonardo se ele está fazendo uma live em paralelo da sessão de hoje. Porque uma parte, e eu quero dizer o seguinte, é uma discussão que a gente faz depois. Eu não posso, estando no plenário, fazer uma live e comentar a sessão, porque eu seria repreendido pelo presidente. O fato de nós estarmos em casa e fazendo uma live para que os produtores de cultura da cidade de Niterói possam acompanhar a votação, não tem nada demais, desde que fosse avisado previamente aos vereadores. E uma boa parte, cadê o Bruno? Uma boa parte do questionamento, que o Bruno diz que está recebendo, eu estou recebendo também, como se eu, Renatinho, o Bruno e os demais vereadores, o Galo se manifestou na sessão passada, como se nós estivéssemos contrários. Eu acho, o Leonardo, para ser absolutamente franco, que o governo não quer que vote. Então tem que ter um entendimento com o governo. Tem um consenso entre os vereadores que esse projeto é um projeto justo, os produtores culturais serão de fato os últimos a entrar em funcionamento. Uma coisa é você fazer um drive-in para assistir filme, que já foi produzido lá atrás. Outra coisa são peças culturais, infantis ou não, que você não tem espaços abertos para que haja manifestação cultural. Então é evidente que o apoio para que a cultura não sucumba, sem prejuízo dessa ajuda federal que foi definida de 3 bilhões para a cultura, e que o próprio Léo Galo me informou que Niterói caberá 3 milhões, o Léo depois confirma ou não, mas o que nós estamos tratando, independentemente da ajuda federal,
é de que maneira nós mantemos pessoas, assim como estamos mantendo taxistas, assim como estamos mantendo operadores e trabalhadores de operativo. Nós queremos que as pessoas que vivem da cultura, pessoas inclusive que não aparecem na frente do palco para as pessoas verem, quem ilumina, quem faz figurino, quem costura, que está sem nenhum trabalho. É essa discussão que o Léo traz. Então, na semana passada, exatamente foi na quinta-feira ou quarta-feira, nós fizemos uma discussão, o projeto não foi votado, não estava sequer na mesa e continua, Léo, não estando na mesa. Então, a gente precisa ter um mínimo de franqueza em relação a isso. Ter um mínimo de franqueza. Eu acho, é puro achômetro, Léo, não tem nenhuma base para falar isso. E estou me dirigindo, inclusive, aos companheiros da cultura que eventualmente estejam assistindo o live que você está fazendo a sessão de hoje e comentando. Eu quero dizer que a totalidade dos vereadores, a totalidade pelas manifestações já expressas aqui na sessão passada, quer a votação e quer aprovar. Então, se a gente não está fazendo isso, tem alguma razão que extrapola. Quem tem que esclarecer é o líder do governo, quem tem que esclarecer é o presidente da casa que coloca. O que não pode é a Câmara ficar sendo, eventualmente, recebendo comentários de que está tendo má vontade em votar os projetos que apoiam a cultura da cidade. E, aliás, se for para fazer cobrança, eu quero aproveitar, já encerrando essa questão de ordem, para levantar o seguinte: os operadores meninos que trabalham na rua, entregando as coisas sem o que uma boa parte de nós não estaria recebendo comida em casa, porque os restaurantes estão fechados, e são esses meninos tão negligenciados, tão pouco protegidos, é que estão levando farmácia, alimento, refeição, almoço, janta na casa das pessoas. Estão fazendo uma paralisação nacional, cobrando coisas que nós só podemos ser politicamente solidários, mas não podemos interferir numa relação privada, patrão e empregado, de mototáxi, motoboy que leva comida, remédio, etc. Mas eles estão pedindo, eu quero tornar público a pauta deles. Nós não podemos interferir legalmente, podemos interferir politicamente em apoio ou não. E eu quero manifestar o meu apoio para que a pauta deles, que é aumento do valor por quilômetro, uma coisa é fazer uma entrega de uma quentinha a 1 quilômetro do restaurante, outra coisa é fazer a 10 quilômetros. Eles querem uma remuneração proporcional ao quilômetro rodado. Aumento do valor do mínimo, eles querem um patamar mínimo, não sei qual é, mas é o que eles querem. E fim dos bloqueios indevidos. Os aplicativos usam qualquer coisa de desculpa para bloquear e desligar às vezes. É totalmente do nada, segundo eles. Chega de bloqueio e desligamento sem motivo, e tem que colocar todo mundo que foi bloqueado indevidamente até agora de volta. Bloqueio de meninos. É uma relação sem nenhuma regulamentação, que no ambiente de flexibilização das leis trabalhistas, em que contrato temporário, exploração radicalizada da força de trabalho vem acontecendo no nosso país, também esses meninos estão submetidos a uma relação absolutamente desprotegida, que faz com que nós, no mínimo, sob o ponto de vista moral e político, tenhamos que questionar. É uma matéria do Congresso Nacional? Não é da Prefeitura? Nós podemos fazer muito pouco em relação a isso, mas no mínimo de decência, em relação a uma categoria que existe no Brasil inteiro e que nessa pandemia está mostrando a sua importância, que nós possamos nos manifestar politicamente. E nesse sentido, os projetos que estão tramitando na casa, alguns deles dizem respeito diretamente a isso, a equipamentos de proteção individual, projetos da bancada do pessoal, não sei se tem outros, que vão no sentido de proteger melhor esses meninos, porque eles rodam na cidade. A gente não pode interferir no aplicativo, a gente não pode interferir na relação patronal deles, mas podemos interferir que na cidade de Niterói, onde eles se deslocam, levando comida, levando remédio, possa ter disciplina imposta àqueles que os contratam, para que essa força de trabalho, os recursos humanos desses meninos,
seja devidamente protegida. Nesse sentido, eu me somo às demandas, como a do Paulo Velasco e do Leonardo, para que os projetos que protegem um pouco mais a vida desse menino seja colocado em pauta. E que nós tenhamos uma fiscalização para valer. Porque uma coisa que nós, vereadores, temos que discutir adicionalmente são as leis aprovadas na pandemia e que não estão sendo colocadas em prática. Galo, você lembra quanto tempo levou para que a lei de fila de banco pudesse funcionar? Quanta luta teve que se ter para que o governo fiscalizasse o tamanho da fila? É a mesma coisa, nós estamos multando pessoas sem máscara. Está na lei. Qualquer um de nós, se andar pela cidade, vai ver pessoas sem máscara e ninguém passando na frente de Niterói Presente, passando na frente de guarda municipal. Nós não queremos truculência. Nós queremos desses agentes que recebem dinheiro, que eles se dirijam educadamente, carinhosamente e fraternalmente às pessoas e digam: coloque máquina, coloque máscara. Se possível, terem máscaras para dar e verificar se a pessoa vai se contrapor. Porque, na realidade, andar sem máscara hoje está caracterizado contra crime contra a saúde da população. Está previsto nas leis sanitárias do país. Então a gente aprova, multa, as pessoas andam sem máscara e fica por isso mesmo. Então eu quero, adicionalmente, me somar ao Leonardo, mas também pedir que os projetos que dizem respeito à proteção da vida das pessoas sejam efetivamente aprovados. Registrado o vereador Renato Cariello, Renatinho da Oficina, Leandro Portugal e o vereador Beto da Pipa, inclusive, que já está aqui, e o vereador Carlos Macedo. Renato Carriello. Renato Carriello. Com a palavra, o vereador Renatinho do PSOL. Pode discutir, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Presidente, veja só. Eu também, o melhor fotógrafo da casa, hein? Tem que valorizar esse companheiro, hein? Serginho. Não, mas ele não tem ninguém igual esse cara. Não tem ninguém igual ele, pô. Tem ninguém igual ele, não tem. Porque Serginho é amigo, é profissional, é capaz, é amigo, é solidário. Então, pô, tem o meu carinho e o meu respeito. Presidente, no mesmo sentido, presidente, eu quero me somar ao Léo, ao vereador Léo, no sentido do projeto de lei que votou em primeira e que, na verdade, o grande conteúdo desse projeto é a importância de valorizar os artistas da cidade, pessoas da cultura, trabalhadores da cultura, e precisa ser valorizado e respeitado, presidente. Já que votou em primeira, bota logo em segunda e acabou, entendeu? Coloca em votação. Eu não vejo problema nenhum. Por que não votar esse projeto? E do mesmo sentido, presidente, tem um projeto nosso há 2 meses nessa casa, que é a renda mínima, que contempla todos os trabalhadores que recebem benefício. E eu não vejo por quê, eu não quero votar esse projeto. Nós votamos aqui nessa casa, todos os projetos, Macedo, como líder do governo, sabe com muita propriedade, votamos todos os projetos aqui, priorizamos, inclusive, relacionado à valorização, todo projeto do Executivo, para valorizar a pandemia, que a pandemia está tirando vidas e mais vidas. Isso não pode, então nós priorizamos, todos os colegas dessa Câmara estamos a favor aqui, todos, sem exceção, e pedimos para que seja priorizado esse projeto. Aí o projeto do vereador Renatinho, renda mínima, que contempla todos esses benefícios aí, por que não vota isso? Por que não vota? Por quê? Nós estamos preparando aí uma batalha em relação a isso, uma batalha para esse projeto seja votado e solucionado e resolvido isso. Em prol, não é do vereador Renatinho, não, em prol do povo dessa cidade. O povo que necessita de benefício, necessita, igual aquele projeto das 647 mães, que luta para aprovar aquilo, que luta. Mas enfim, então, presidente, e outra questão, essa aí dos entregadores, o Paulo citou também, o projeto da mesma forma dos motoboy, projeto nosso. Eu sou autor, Paulo é coautor da bancada do pessoal,
que vai ser promulgado amanhã. O CAL me afirmou ontem, ele e o Bruno Lessa, junto numa reunião, que amanhã será promulgado os dois e o outro falta 2 dias para vencer. O das mulheres, das placas nos apartamentos, sobre a Covid, para evitar a Covid. Então, esse do motoboy, presidente, as pessoas precisam de equipamento. Esses jovens que estão de moto aí, de bicicleta, eles precisam de equipamento para sair às ruas. Como que eles vão exercer a função sem estar preparados? Para pegar a Covid e morrer? E contaminar os familiares todos? Eu não sei por quê. Nós priorizamos o governo aqui, sobre a pandemia, todos os projetos do governo, e não fizemos nada mais do que obrigação. Naquele momento, o governo estava trabalhando de uma forma de contemplar e evitar a Covid. E fez isso, e por isso que teve o nosso apoio. Inclusive, essa casa votou maciçamente, por unanimidade. Então, presidente, esse do motoboy, ainda bem que vai ser sancionado, promulgado e publicado no dia de amanhã. O outro também, todos os caixas eletrônicos. Aonde tiver caixa eletrônica, tem que estabelecer uma ordem. Tem que ter máscara e gel, para essas pessoas não contrair essa pandemia, essa doença, que está tirando vida de uma forma muito louca, presidente. Então, a gente tem que priorizar a vida das pessoas, pelo amor de Deus. Nesse sentido, presidente, esses jovens, Ricardo Evangelista, esses jovens que batalham por aí no motoboy deles, eles precisam viver, mas não pode arriscar a vida deles sem máscara, sem proteção. Isso é um projeto que o governo é obrigado por lei a dar, a conceder isso, esses equipamentos. Por que está enrolando assim? Todos os projetos do governo aqui nós votamos com uma boa vontade, todos os colegas aqui, votamos rápido. Então, eu espero que seja solucionado isso aí, votado e aprovado para contemplar essas pessoas, esses jovens motoqueiros aí, motoboys. Eu me lembro de uma época aqui que tinha uma vereadora aqui, que o Evangelista não estava aqui, que foi quem foi, João? Aquela vereadora do motoboy aqui, a Priscila Nossetti. Ela deu uma entrada nesse projeto também, teve uma boa iniciativa, e agora nós fizemos essa lei para beneficiar esses trabalhadores, que eles têm todos os equipamentos dados pelo governo. E isso, presidente, se nós não salvarmos vidas, obrigado, Paulo, se a gente não salvarmos vidas desses jovens, como que vai ser? Cada pessoa que eu evito, Evangelista, que pegue essa doença, eu vou evitar de muita gente na frente. Todo mundo tem que fazer o seu papel com um somatório. Quando você higieniza o teu táxi, o teu Uber, você está salvando vida. E tem que higienizar sem pena de gastar dinheiro com álcool gel. Sem pena, de jeito nenhum. Portanto, presidente, nós estamos aqui, eu, por exemplo, eu sei que meus colegas, estamos aqui, colocar lei para que seja votada, que contemple, que evite essa doença. Essa doença é muito grave, contamina os familiares todos, aí será a tragédia, será muito maior. Olha os Estados Unidos lá, com todo o potencial lá do capitalismo, olha lá como é que está. Então a gente tem que sair bem com isso aí, tem que fazer a nossa parte. Esses garotos merecem. Essas mães que vão colocar as placas nos apartamentos sobre a Covid, elas merecem ser contempladas, meu Deus do céu. As mães querem sair muitas das vezes, mas tem que ter as placas lá indicando qual o perigo dessa pandemia. Então é isso, presidente. Eu espero que vote o projeto do Léo, o projeto da cultura, e a qualquer momento o presidente colocará em votação também a renda mínima. E no dia de amanhã, presidente, todo mundo já sabe, vai ser promulgado 2 projetos aí, promulgado pelo presidente Calvo, e o terceiro, semana que vem, e completa o prazo aí,
Tá bom, presidente? Obrigado. Matéria sobre a mesa em primeira discussão. Projeto de Lei 169/2020, relativo à mensagem executiva 33/2020, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do município de Niterói e da outras providências. Rapidamente, a mensagem determina que o vencimento de base dos cargos de provimento efetivo, bem como os valores correspondentes dos símbolos de cargos em comissão e das funções gratificadas da administração direta e indireta, serão reajustados a partir de 1º de junho de 2020 em 1,95 centésimos. Em discussão a matéria. Claro, perfeitamente. Perfeitamente. Presidente. Pois não, vereador Leonardo Jordano. Eu estava aguardando uma posição sobre o PL 132. Questão de ordem seguida de encaminhamento. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo Gomes. Perfeitamente, vereador. Olha só, eu vou, sem dizer por quê, porque já fui repetitivo várias vezes, nós temos que nos reunir antes de trazermos matéria para o plenário. Se é colégio de líder, outra coisa não importa. O que importa é que não podemos ser surpreendidos com determinadas matérias no plenário. Registrada a vereadora Verônica Lima. Espera aí que eu estou... Pois não, vereador. Dá uma olhada aí o que entra na porta. Mostra para ele. Essa confusão aí. Sou eu. Olha só, nós vamos ou não de público? Não. Nós vamos ou não de público combinar que nós, a não ser que seja matérias que não estão vindo à pauta, isto é, homenagens, nome de rua, título de cidadão niteroense, coisas desse tipo, que eu até admitiria fazer, se fosse título de cidadão niteroense, é um médico, um enfermeiro que está se dedicando e perdendo saúde na defesa da saúde das pessoas em face à pandemia. Se fosse coisa desse tipo, porque tem alguma relação com a Covid, eu até acho que a gente poderia votar, mas nós decidimos que nós só vamos discutir matérias relacionadas à Covid e a sua importância na defesa da vida das pessoas e também da economia da cidade. Nesse sentido, nós temos ouvido informações de que o governo está pensando, inclusive, no Fundo Supera numa nova fase. E ele é urgente, porque as pressões dos atores empresariais sobre o governo é muito grande. Eu não preciso estar no lugar do prefeito, nem me reunir todo dia com ele, para saber que a atividade econômica represada e fechada está indo à falência na cidade. São vários os postos, são vários os comércios e as lojas fechadas, e muito provavelmente não é só em Niterói, em vários lugares do Brasil, várias delas jamais reabrirão, porque estão indo à falência. Nós vimos um restaurante do Senado tradicional, restaurantes em São Paulo com mais de 40, 50 anos de vida, que estão fechando, os trabalhadores chorando e os empresários chorando. Então, eu acho que as medidas de defesa da vida, prioritariamente, e em defesa da economia, são vitais para que nós possamos, inclusive, diminuir a pressão sobre o Executivo, que não se reúne com os vereadores, mas para juntos continuarmos com unanimidade no enfrentamento à crise na cidade. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para a gente ser surpreendido sem um mínimo de análise sensata das matérias que a gente está discutindo. Uma coisa é você respeitar um prazo constitucional e um artigo da Constituição
que diz que todo trabalhador tem direito à reposição integral das perdas salariais acumuladas com a inflação. Isso não é lei federal. Isso é um mandamento constitucional. O outro mandamento legal da cidade de Niterói, instituído no governo de Godofredo Pinto, foi a instituição da database em junho. Então, estas coisas, independentemente da nossa decisão de priorizarmos pandemia e assuntos relacionados à saúde das pessoas e à economia, essas exceções nós temos que votar. Temos que votar discutindo, eventualmente, o índice que o prefeito está propondo, baseado em que ele está propondo, discutirmos as perdas salariais acumuladas apenas no governo Rodrigo e verificar a possibilidade orçamentária, economicamente falando e financeira, de melhorar o índice ou não. Estas discussões nós temos de fazer sob pena de improbidade coletiva nossa. Porque na hora que eu desconsidero a Constituição, Bruno, na hora que eu desconsidero uma legislação municipal que diz que a database é em junho, na verdade eu incorro em improbidade, eu tenho que votar isso. Agora, demais assuntos que necessitem uma reflexão coletiva, eu gostaria que nós fizéssemos um pacto entre nós de não trazer para o plenário sem discutir. Senão nós estamos lascados, cara. É inaceitável, num ambiente de descrédito da política, com as pessoas com muita razão dada por nós mesmos, de que político não presta, é todo mundo igual, não está nem aí para absolutamente nada. O que eu tenho que fazer? Até em respeito a quem vota na gente. Nós temos que estar em demonstrações exatamente no sentido contrário. Que a gente se esforça, que a gente, por conta da pandemia e da solidariedade, não vamos ter recesso esse ano, que nós vivemos contradições enormes. Ao mesmo tempo, hoje recebi uma mensagem, Macedo, João, Bruno, da seguinte tipo: que incoerência, porque o povo não é obrigado a saber nada, quem tem que saber as coisas, explicar ao povo, com calma e paciência, somos nós. Recebi a seguinte reclamação: o governo federal, ninguém falou o Tribunal Superior Eleitoral, o governo federal, Brasília é tudo governo federal. O governo federal está querendo adiar as eleições para novembro por conta de aglomeração. Mas aí tem prefeito querendo antecipar a volta às aulas. Olha só. Primeiro, o governo TSE não é o governo federal. A Constituição define eleição em outubro. O TSE, por conta da pandemia, quer postergar, é uma discussão que está no Congresso, vai exigir, no ato das disposições transitórias, não de maneira definitiva, vai exigir uma mudança de data, e após essa mudança, nós vamos decidir. Isto é uma coisa. Outra coisa é a decisão do Supremo, que diz que prefeitos definem o que vai acontecer no território. Então... Não, e tem um detalhe, né, vereador? Então essa discussão federal, a volta às aulas não vai ser nacional. Sim. Ela vai ser individualizada pela realidade de cada cidade. De cada local. Né? Mas é isso. Eu queria fechar solicitando que nós tragamos à pauta todas as matérias que dizem respeito, que estão represadas com a primeira votação, represadas nos nossos gabinetes e nas comissões, todas aquelas prioritariamente que disserem respeito à proteção das pessoas e das empresas no ambiente de pandemia, e que nós trouxéssemos essa discussão, e onde houver polêmica, que nós tenhamos a precaução de discutir entre nós, que não sejam apresentados no plenário. E aí a gente precisa, para o povo que está nos assistindo, não sei se tem live do Leonardo, para o povo que está nos assistindo, saber o seguinte: mas é verdade, quem coloca em votação, e eu fico falando sozinho, eu já estou cansado, inclusive, de ouvir a minha própria voz, eu queria que outros vereadores se manifestassem. A responsabilidade do líder do governo, desde que eu sou vereador nessa casa, e nós temos um único líder, salvo alguns momentos excepcionais, o único líder, desde que eu entrei vereador em 2001, o líder tem responsabilidade de cuidar do encaminhamento das matérias do governo, na casa. De quem é a responsabilidade de tocar as nossas matérias? É nossa, cara. A menos que
o prefeito e o Poder Executivo diga: essa mensagem eu não quero que seja aprovada. Isso vai mais ou menos na linha do que o Bruno questionou aqui. Se tem algum óbice, e aí vamos ser honestos, se tem algum óbice, a votação da proteção aos companheiros da cultura, que nós discutamos claramente, até porque não é dinheiro que vai abalar o cofre do Tesouro Municipal em apoio à rica cultura existente na nossa cidade, seja no campo do teatro, seja no campo da música. Nós sabemos muito bem. Muita gente, inclusive, fala do apoio do prefeito anterior, Jorge Roberto Silveira, à cultura, mas por que ele apoiava? Primeiro que ele foi um roqueiro, que o ministro do Bolsonaro achava que rock era coisa do diabo. Eu nunca me senti ocupado ou invadido por diabo qualquer por ter sido roqueiro na minha juventude, assim como o prefeito Jorge Roberto Silveira. Então, os músicos de Niterói, os artistas de Niterói, os produtores culturais de Niterói, precisam sim de apoio para que possam sobreviver, porque no dia, e vai chegar esse dia, que nós possamos nos reunir todos numa sala de teatro ou num palco musical, nós possamos reverenciar aqueles que ainda estão vivos, porque a Érica, por exemplo, que dá o nome a essa lei, que aliás ontem saiu num jornal aí da Globo News ou da Globo, a Érica, moradora de São Gonçalo, mas artista muito presente nas nossas rodas, perdeu a vida com Covid e deu o nome a essa lei, esse projeto de lei que o Leonardo está propondo e que nós queremos discutir com toda seriedade a sua aprovação absolutamente urgente em defesa da arte e da cultura da cidade de Niterói. Era isso, senhor presidente. Eu queria discutir rapidamente. Então, vereador Bruno Lessa. Não, é porque eu até informei a vereadora Vera, já estamos discutindo o PL do servidor, né? Ou não? Aqui nós estamos discutindo em primeira discussão que o projeto tem intertício, e aí é uma combinação, é uma conversa entre nós, votamos em primeira e o projeto na semana que vem. Não, perfeito, mas já abriu a discussão do PL do servidor. Está aberta a discussão. Presidente, eu queria apenas fazer uma observação, vereadora Verônica, que é muito rápida para não atrapalharmos a votação e Vossa Excelência fazer a consideração sobre o projeto de lei, que certamente será uma consideração pertinente. Eu queria sugerir que antes da votação em segunda discussão, nós tivéssemos uma reunião com a secretária de Fazenda. Porque, evidentemente, eu votei aqui a favor de todos os reajustes, em todos os tensionamentos, onde o governo, de alguma forma, se colocou contra alguma vantagem ao servidor, eu votei contra o governo e a favor do servidor. E, da mesma forma, votarei a favor, em primeira, do reajuste anual de 1,95. Mas queria ponderar o seguinte: a última informação que nós temos, vereadora Verônica, sobre prestação de contas do município, do ponto de vista contábil, é o primeiro quadrimestre do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. No primeiro quadrimestre do ano, não houve frustração de receita própria, porque, apesar de pegar abril já em quarentena, a arrecadação positiva e superavitária acima da expectativa de janeiro, fevereiro e março compensa as perdas de abril. Mas na audiência pública que eu presidi a pedido do vereador Macedo, de prestação de contas do primeiro quadrimestre, a subsecretária que teve presente aqui conosco, eu esqueci o nome dela, não sei se o Paulo estava, Yasmin, muito competente, aliás, subsecretária técnica da Secretaria de Fazenda, e pelo vídeo estava o Pablo Vilarim, que é ex-secretário de Fazenda, mas eu acho que voltou para a gestão, não sei, acho que ele voltou para a gestão, ele também participou. Eu fiz uma pergunta sobre abril em especial, porque é consolidado o quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu fiz uma pergunta em especial sobre abril. E eles me responderam que em abril houve uma grande frustração de IPTU, de ISS, de cota-parte de ICMS e tudo mais. Naturalmente, a pandemia está ceifando a renda dos niteroenses, João. Então, eu acho importante, e isso é um movimento da Câmara, que nós tenhamos acesso à frustração de receita que houve no município nos meses de maio e junho. E por isso eu queria sugerir que, se fosse virtual, pedir a Vossa Excelência, o vereador Macedo, para encaminharem isso.
se fosse virtual, mas eu acho fundamental nós ouvirmos da secretária de Fazenda se a frustração de receita que houve em abril se manteve em maio e em junho, e se manteve nessa condicionante sendo positiva, qual foi o montante dela, qual foi o tamanho dela. Até porque para que a gente possa discutir aqui, porque hoje nós estamos votando reajuste, tem projeto de auxílio, benefício, estamos votando tudo a favor, votarei tudo a favor. Agora, se há alguma frustração de arrecadação própria do município, nós temos que saber, para não sermos irresponsáveis. Então, eu acho que isso é muito importante. Macedo, já conversei isso com Vossa Excelência. Terceiro bimestre está fechando agora, né? Não. Junho. Daqui a pouco ele já deve ter expectativa. Sim, o terceiro bimestre, daqui a pouco eles vão ter que colocar. Mas a gente sabe que a mais completa vem quando vem o quadrimestre. Sim. Né? A prestação de contas quadrimestral. É apenas o ponto que eu queria colocar. Eu acho que seria de bom tom, e todos sabem aqui que eu tenho um perfil bem fiscalista do ponto de vista de zelo às finanças públicas, né? Inclusive em alguns debates de visão de mundo que às vezes tem com o Paulo Eduardo, com a própria Verônica, mas eu acho importante que a gente possa, ou com o subsecretário da Giovana, uma secretária muito ocupada, né, que a gente possa dialogar sobre essa questão. Eu julgava importante antes da votação em segunda discussão. Continua a discussão, a matéria. Não vendo quem queira discutir, colocarei em primeira votação. Convidar o vereador... Cadê o Ricardo? O vereador Renato Carriello para fazer a chamada dos senhores... o vereador João Gustavo efetuará a chamada. Não, por favor, o vereador Renato Carriello aqui como primeiro escrutinador. Esse é o reajuste, é o 169. Isso. O vereador... O vereador Ricardo Evangelista como segundo escrutinador. E aí, convidar o vereador João para fazer a chamada dos seus vereadores. Quero ressaltar que o projeto é em primeira discussão. Tem prazo de interstício e a sugestão do vereador Bruno Lessa ao líder do governo que convocássemos aí na próxima, antes de votarmos em segunda, fizesse uma explanação. Vereador João Gustavo, para fazer a chamada. Betinho. Betinho não está. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Sim. Bota aí, porque aqui... Emanuel Rocha. Vereador Emanuel Rocha. Nós temos certeza que o vereador Emanuel Rocha está gozando de boa saúde, não? Mas ele estava aqui hoje, não. presidente. Ele estava? Então, já fico aliviado, porque Continua, vereador. A ausência me leva, nesse ambiente de pandemia, a imaginar que ele está doente. Renatinho do PSOL ou Renatinho? Renatinho do PSOL. Renatinho do PSOL. Emanuel Rocha. Está falhando. Bota aí. Tá Renatinho do PSOL, sim. João Gustavo, sim. Vou fazer um pela ordem aqui. Andrigo de Carvalho. Sim. Leandro Portugal. Vereador Leandro Portugal. Vereador Leandro Portugal, acabei de vê-lo aqui. Eu estou esperando pacientemente. Leandro Portugal, sim. Leonardo Giordano. Sim. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Peraí, Sim, Paulo Eduardo. Paulo Eduardo Gomes, sim. Paulo Velasco. Paulo Velasco. Sim, Paulo Velasco. Renatinho da Oficina. Vereador Renatinho da Oficina. Bonitão. Continua. Você não pode ficar com duas telas. Renato Carriello. Sim. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Fará. Rodrigo Beto Fará. da Pipa, sim, presidente. Beto da Pipa, vota sim. Rodrigo Fará.
Sandro Araújo. Verônica Lima. Sim. 16 vereadores fizeram uso do voto. Responderam a chamada. 15 vereadores responderam sim, presidente. Ratificado, presidente. Aprovado em primeira discussão. Rapidamente, queria, antes de dar a palavra a Vossa Excelência, a mesa diretora, os vereadores determinaram a interrupção da transmissão do projeto de resolução 08/2020, que estava na pauta de hoje, e bem como o arquivamento da matéria, conforme aqui combinamos aqui entre todos os nossos vereadores. Quero pedir desculpas, era a matéria com relação ao aumento de 1,95 aos novos edis. Então, essa matéria está arquivada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, antes da matéria, a vereadora Verônica Lima. Presidente, eu até já começo me desculpando, porque cheguei atrasada na sessão plenária, e pode ser que a minha ponderação já tenha sido até superada em algum encaminhamento que eu não tive condições de acompanhar, que eu estava me deslocando aqui para a Câmara, e pode ser que essa questão já tenha sido até colocada. Tem um projeto 132, o projeto emergencial da cultura, do vereador Leonardo Giordano, que nós votamos na semana passada, se não me engano, votamos em primeira, né? Esse projeto é um projeto que eu considero muito importante, muito relevante. Eu recebi nas minhas redes sociais dezenas de trabalhadores, né, da cultura perguntando, questionando, querendo saber, perguntando a posição, né? Eu pedi até para fazer a fala pela ordem para dizer a minha posição, assim. Eu acho que a gente tem que votar o quanto antes. Na verdade, todos os projetos que versam sobre benefício para categorias de trabalhadores, é muito importante que a gente vote rapidamente. E por que é importante votar rapidamente? Porque é como um vídeo que eles me enviaram, que eu assisti, né? Tem uma frase do Betinho, que é: quem tem fome tem pressa. Então, as categorias de trabalhadores não podem esperar. E todos os projetos que a gente votou aqui na casa, todas as iniciativas de projetos de transferência de renda, nós votamos sempre muito rapidamente. Inclusive, com algumas votações, até de pareceres dentro do plenário, parecer verbal. Eu, como membro da CCJ, se tiver algum problema de proferir parecer, eu posso ajudar a proferir o parecer, né? Mas eu penso que a gente precisa dar um retorno. Pior do que simplesmente não votar é não justificar por que não está votando, porque aí a categoria de trabalhadores da cultura fica achando o seguinte: olha, quando foi para votar para o pescador, votou. Quando foi para votar para o pessoal do CAD Único, votou, da rede municipal, para os taxistas, para o Uber, né? Todas essas categorias de trabalhadores foram contempladas. Por que o benefício dessa categoria, que são os trabalhadores de cultura, né, a gente demora tanto em responder? Então, o meu encaminhamento, senhor presidente, e a questão que eu trago aqui é a seguinte: o problema não é só não votar, a gente precisa dar um retorno do porquê não vota, né? Votaram um projeto na semana passada de benefício, aí votou em primeira, gerou uma expectativa. E nós dissemos para a sociedade, para os trabalhadores da cultura, que a gente votava na próxima sessão. Aí a gente não votou na próxima, não votou na outra, criamos uma expectativa, votamos em primeira. Então a gente tem que dar algum posicionamento. O meu eu quero deixar claro: a gente tem que votar favoravelmente, né? Porque assim nós fizemos e procedemos com outras categorias de trabalhadores. Eu estou aqui legislando, certamente não é em causa própria, mas a gente tem que ser correto, né? Eu estou dando ao projeto do vereador Leonardo Giordano o tratamento que eu gostaria muitas vezes de ter de solidariedade de muitos e não tenho. Quando a gente apresenta o projeto, ele é votado, né? E a gente tem interrupção dele, não sabe por quê, e nem quando ele vai retornar, é uma coisa muito ruim, sobretudo quando a gente está falando de uma categoria de trabalhadores que, de fato, precisa de uma resposta.
Por quê? Se a resposta não for o projeto de lei do vereador Leonardo Giordano, que seja outra. Vai ser o quê, então? Vai ser mensagem do Executivo? O próprio vereador Leonardo Giordano, não quero aqui falar por ele, né? Até porque ele fale bem, ele já disse, eu quero garantir o benefício para os trabalhadores. Não necessariamente tem que ser meu projeto, abrir o projeto para todo mundo assinar, né? Fez o escambau. Aliás, eu quero assinar junto também, solidária aí. Você falou abrir, botar para assinar, eu quero assinar. Quero ser Todo aí mundo pode junto assinar, com você. muito bem-vinda. Né? Muito Lógico que bem-vinda. quem vai surfar nessa onda maneira é você, que já surfou, mas a gente está junto. Até porque é uma coisa que, de fato, faz justiça, né? Faz justiça. E a gente tem que ser a favor daquilo que é justo e daquilo que é correto. E sendo a favor daquilo que é justo e que é correto, eu tento dar aos meus colegas o tratamento que eu gostaria de ter e muitas vezes não tenho, né? De solidariedade em temas que são importantes. Então, eu queria dizer, vereador Leonardo Giordano, muito importante que a gente obtenha um retorno. E esse retorno pode ser o que for. O que não pode é a gente votar um projeto e não ter um retorno, né? A gente vai votar isso em segunda? Não vai votar? Se não vai votar, né? Por que não vai votar? A gente precisa dar uma justificativa. Assim, nós procedemos para todas as categorias de trabalhadores, todas. Quando o vereador Bruno Lessa lutou bravamente aqui no plenário da Câmara, né? Pela inclusão dos trabalhadores de Uber. E nós fomos solidários. Nós ficamos o tempo todo dizendo o seguinte, a gente precisa posicionar. Precisamos posicionar esses trabalhadores, né? Montou grupo de trabalho para fazer o levantamento do diagnóstico de quantos trabalhadores tinham, né? Isso tudo a gente foi acompanhando e o próprio vereador Bruno vinha ao plenário informar. Olha, hoje a gente teve reunião com o governo, avançamos, o tamanho, né, dessa categoria é essa. Então a gente sabia que não estava votando porque estava fazendo o levantamento, né? Agora a gente vota uma coisa, vota em primeira, não vota em segunda, não dá resposta. Então, é nesse sentido, assim como outros colegas já fizeram, se solidarizando, eu queria me solidarizar também. E mais do que votar, ou é dizer por que não vota, né? Para que essa cobrança, de alguma maneira, ela tenha uma resposta. A resposta também é importante. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Galo, nós combinamos que o pessoal diretivo... O Léo podia esperar um pouquinho que eu vou entrar nesse tema, aí depois você... Ele retirou. Podemos fazer assim, então? Pode ser, Léo? Posso esperar. Ele retirou, Galo. Vereador Galo com a palavra. Senhor presidente, Ele está puto porque a Bárbara não... eu quero dizer a Vossa Excelência, quando eu apresentei os meus projetos aqui de ajuda a algumas categorias, eu vou dar algum exemplo, presidente. Eu entrei pedindo ajuda para os pipoqueiros, ajuda para o pessoal que tem carrocinha de churros, entrei com ajuda para os árbitros, que depende exclusivamente do campeonato niteroense, para que a renda deles possa ser garantida. Eu entrei com as escolinhas dos professores, que dependem exclusivamente desses recursos. E eu quero reiterar aqui, Leonardo, tudo que eu falei na semana passada, em relação ao teu projeto. Eu fiquei na quarta-feira, se eu não me engano, se eu estiver errado, Paulo Eduardo me corrige, Vossa Excelência, eu fiquei até 8 horas, quase até 8 horas da noite, aguardando que teu projeto viesse para a mesa para ser votado. E ele não apareceu. Ontem foi discutido lá na presidência o que nós íamos votar, o que nós íamos fazer. Uma coisa você pode ter certeza, Leonardo, a sua presença aqui no plenário, a sua presença presencial no momento desse é muito importante. Porque eu, quando aprovei esses projetos meus de ajudar as categorias aqui, eu consegui aprovar no mesmo dia, em primeira e segunda votação, e pedindo que meus companheiros, meus edis, desse o voto, desse o parecer verbal aqui na casa. Agora, parece, o que parece é o seguinte, que a Câmara não pode generalizar. Eu sou favorável, até porque eu sempre defendi a cultura, independente do meu irmão,
ele ser totalmente discriminado dentro da política de cultura do município. Eu não coloco em jogo, isso é problema dele, eu não misturo as coisas. Se é uma pessoa que admira e que defende, e vai continuar defendendo a vida inteira a cultura de Niterói, sou eu, pela forma que é tratado, pela dificuldade que tem, além de que, nesse governo com André Diniz, as coisas melhoraram muito, avançaram muito. Ele deu condições para que as companhias de Niterói, as pessoas que estão envolvidas, quando fala em companhia, você fala no conjunto, você não fala só dos artistas, por trás do artista. Se você não tiver o alicerce, que é um monte de gente que está por trás, que dá essa sustentação para que o espetáculo saia, essas pessoas hoje estão sem renda. E isso está incomodando, a mim principalmente, acredito ao Paulo Eduardo, ao Renatinho, ao Vitor, ao Bruno, aqueles vereadores que já vieram à tribuna aqui e colocaram o seu ponto de vista. E eu sei do problema da pandemia. Eu sou um doente, eu sou um paciente de risco, presidente Cal. Eu tenho 62 anos, a minha pressão é 18, 19, todos os dias. Mas eu estou aqui, porque essa é a nossa missão. Se não fosse a missão, eu estaria em casa. Agora, a importância do vereador estar presente, a gente sabe que não é obrigado, não é obrigado. Agora, a minha presença para aprovar os meus projetos de lei aqui, de 4 categorias, foi fruto da minha presença, porque esse projeto ficou aqui 3 dias, eu cheguei cedo na casa, conversei com o presidente, com o líder do governo, com os vereadores, colocamos para votar, entenderam que poderia votar em segunda, e está lá no governo. Agora, Leonardo, se você perguntar se eu conversei com o prefeito antes para resolver isso, eu queria ter conversado. Estou reiterando tudo que eu falei quinta-feira, mas eu não tive essa oportunidade de conversar com o prefeito para colocar os projetos de algumas categorias que estão passando necessidades, e necessidades sérias, para se alimentar. O dinheiro não é para roupa, não é para lazer, não é para combustível, é para comer. É o básico que qualquer cidadão tem que ter. É ter um prato de comida na mesa. Eu consegui aprovar os 4 projetos meus foram aprovados. Agora, está lá no governo, eu vou ver até a data, já se passaram os 15 dias, para que essa Câmara possa fazer o uso da nossa lei orgânica, do regimento interno, e promulgue aqui pela casa, que até agora não fui chamado, ninguém falou nada comigo, não sei se foi sancionado ou vetado o projeto. O prefeito tem todas as condições de vetar, vota ou sim ou não, e a Câmara vai apreciar o veto dele. Agora, defenda a cultura, estou aqui todos os dias, desde que eu voltei da Secretaria de Esporte. Agora, Leonardo, eu sei dos problemas de saúde e tudo, se a presença de Vossa Excelência aqui, eu tenho certeza que essas coisas iam caminhar. Se eu soubesse qual é a comissão que o projeto está, se está na divisão legislativa, se está com o líder do governo, se está na presidência, hipoteticamente, se está com o Paulo, se está com o Manel, com o Joaquim, você pode ter certeza que nós íamos brigar. Agora, eu não sei o que está se passando nesse projeto, e é muito ruim isso. Toda semana cria-se uma expectativa, todo dia dá uma palavra de conforto, as pessoas ficam nessa ansiedade, que a hora que nós aprovarmos, vai ter que entrar na fila lá, aprovando hoje, votando, aprovando, indo para o governo, pode demorar ainda 20, 40 dias para as pessoas receberem essa renda. Então é questão de emergência, passou a ser de sobrevivência. Então, por isso que eu estou aqui, eu estou com a pressão a 19%, minha pressão está a 19%, ainda bem que a mínima está baixa hoje por 10, mas estou aqui aguardando qualquer projeto para eu votar. Ainda mais a cultura, que eu sei a dificuldade que está passando. E deve ser uma das últimas categorias, como o cinema, como o teatro, como restaurantes, vão ser a última a voltar. Então, pela ordem, né, natural das coisas, a cultura tinha que ter sido a primeira categoria de dentro desse planejamento que a Prefeitura fez, recebeu a sua ajuda, que é uma ajuda mínima, mas que no momento difícil desse, que eles estão passando, eles não, todos nós, mas principalmente a cultura que não tem perspectiva nenhuma de abrir o teatro, de abrir, enfim, as companhias que fazem na escola, que não temos nem noção, nem dia, nem data, nem prazo, para quando as aulas vão voltar a normalizar.
Então, eu queria ser solidário à cultura. Leonardo, estarei do seu lado. Você sabe que eu estou aqui para votar essa mensagem e até agora eu não tive essa oportunidade de votar porque o projeto, uma coisa tão simples, não aparece na mesa para que os vereadores possam votar sim ou não. Quem achar que queira votar contra, Renatinho, do pessoal, que vote contra. Quem achar que tem que votar sim, que vote sim. Agora, fica essa questão do projeto aí e parece, e que acaba criando um clima, Paulo Eduardo, que a Câmara não quer votar. Eu estou aqui para votar e sou solidário. Sou solidário à cultura e pode ter certeza que o momento é crítico e eu tenho certeza que esse projeto tem que ser votado o mais rápido possível, porque a expectativa do retorno das companhias, das pessoas profissionais, do setor da cultura, eles estão sendo muito prejudicados, primeiro em função desse projeto. E segundo, por não ter perspectiva nenhuma de quando vai voltar os shows para que essas pessoas possam trabalhar. Presidente. Uma palavra, vereador. Só um minutinho, Paulo. Antes do Léo, é uma questão. Léo, o vereador relevante. Paulo Eduardo vai dar uma palavra. É uma frase. Pois não, vereador Paulo Eduardo. Para além da retórica e do verbo, nós recebemos orientação do Partido Socialismo e Liberdade para ir além do verbo, ir na escrita. Se for consentido pelo vereador Leonardo Jordano, eu e Renatinho queremos subscrever o projeto do vereador Leonardo. Até em homenagem à companheira que em muitas ocasiões compareceu exercendo a sua atividade e que deu o nome ao projeto. Com a palavra, vereador Leonardo Jordano, na live. Eu peço aos vereadores atenção em relação à minha fala a seguir, que eu acho que ela vai ser importante. Eu ouvi um trecho da fala do vereador Macedo no bastidor aí. É importante todos os vereadores compreenderem o que aconteceu na sessão passada, porque aconteceu de público. Aconteceu com todos os vereadores sabendo o que aconteceu. Na sessão passada, o presidente argumentou que o projeto estava sendo conversado no governo, e eu recebi uma ligação que dizia que o governo iria eventualmente enviar uma mensagem executiva. É a exata versão que eu dei ao querido líder de governo, vereador Macedo. O governo de Niterói, eu cheguei a me manifestar sobre isso na sessão, até a vereadora Verônica mencionou na fala dela. Eu não estou nem aí se vai ser o projeto 132 ou se vai ser uma mensagem executiva do governo. Para mim não importa a questão autoral do projeto, importa que a gente tenha o benefício. E havia uma palavra de que poderia chegar uma mensagem do governo, vereadora Verônica, na direção do projeto de lei. E a Verônica mata a charada no sentido de que a pressão sobre a Câmara, ela recai porque as pessoas que assistem à sessão, elas são inteligentes. Elas têm uma expectativa de que seja votado, elas não têm uma resposta concreta de quando será votado ou quando tem a resposta fica frustrada, e não tem uma resposta concreta com o envio da mensagem executiva. E vai acontecer com a Câmara de Niterói igual aconteceu com o Bolsonaro. Isso não é um vereador ou outro especificamente, que eu sei que todos os meus colegas são a favor. Mas enquanto o Bolsonaro não sanciona, as pessoas fazem pressão naquele órgão, porque o projeto de lei está na Câmara, ele não está no Executivo. Então, enquanto não tem essa resposta, a pressão é natural das pessoas em relação ao governo. Eu ouvi vários dos meus colegas. O Galo falou, por exemplo, da questão de presença física. Eu aprovei projetos, amigo vereador Galo, projetos difíceis, inclusive, a isenção da taxa de instalação de esgoto de Niterói, em Niterói inteiro, e o problema não era a presença. O projeto está na casa há um mês, eu sei onde ele está. Ele está no Departamento Legislativo, na boca da segunda votação, não tem comissão, eu não tenho dúvida de onde está o projeto. O projeto está na Câmara de Niterói para ser votado, aguardando a segunda votação, ponto, parágrafo. É conhecido onde está o projeto. E aí a gente não está conseguindo traduzir a razão da gente não votar. Na medida, e aí não tem problema, eu estou aberto a trocar uma coisa pela outra. A mensagem executiva que vem não é o problema de ser o PL 132.
Não é uma mensagem executiva que vem, não tem essa resposta de que está na Câmara uma mensagem executiva para a autoria ser do governo, aí a minha proposta é diferente, é de que a gente vote. E na medida em que eu escutei a maior parte dos meus colegas defendendo o projeto, eu mudo agora, eu faço uma coisa importante na sessão, porque a minha percepção é, portanto, que não há contrariedade em relação ao projeto. Então, o que eu mudo na sessão é transformar isto em um requerimento a ser votado para que o projeto venha à votação. Uma coisa é a sensibilização, as conversas, a gente está se desentendendo por quase nada, porque a gente concorda com o projeto, a gente tem a visão de que ele é importante, eu não estou brigando pela questão da autoria ou não, a gente está assinando coletivamente e pode ser uma mensagem executiva, eu substituo o projeto por uma mensagem executiva apenso, com as assinaturas coletivas, com o maior prazer. Esse também não é o problema. Não tem problema de localização do projeto, porque ele já está votado em primeira discussão. Não tem problema de parecer de comissão, que a CCJ já deu parecer. Então o problema é da questão política. A gente tem uma resposta de que a mensagem executiva o caminho? Muito bem. A gente não tem, aí eu mudo de tom. O tom é, vamos votar o projeto então. Vamos fazer um requerimento para que ele venha a plenário e seja votado. E a movimentação da semana passada, dizer isso ao vereador Macedo, que não teve a oportunidade de presenciá-la. Ela foi uma movimentação aberta. Ela era a seguinte movimentação. Olha, Leonardo, retira o projeto desta sessão, eu não retirei o projeto da Câmara, porque vai vir uma mensagem executiva do governo. E uma semana depois eu pergunto, há a mensagem executiva do governo? Há a resposta? É pergunta mesmo. E aí para a gente tentar garantir de fato o direito. Se a gente não tiver essa resposta, a minha proposta será, vamos votar. Porque aí depois, mesmo que o governo eventualmente vete, ele envia o veto junto com a mensagem. E a gente, dessa maneira, dá uma demonstração clara da posição da Câmara de Niterói, de todos os vereadores que têm a mesma posição, que é favorável em relação ao direito. É a minha proposta. Léo, eu acho que você poderia nos ajudar nessa discussão e dizer quem telefonou para você. Porque eu, por exemplo, não preciso de orientação do governo para achar que o projeto é imprescindível. Há muito tempo. Não, a questão não é essa. Eu entendo. Não, mas essa questão para mim é... Porque eu quero saber quem do governo está desonrando a palavra empenhada com você. Essa é a discussão. Porque não é problema meu. O meu problema é a cultura. E é por isso que eu me somo a você. Eu entendo, vereador, mas eu estou tentando transformar esse processo num processo em que o governo e a Câmara e todo mundo seja protagonista, junto com esse movimento, de uma vitória coletiva. Então eu acho ruim fazer menção nominal. Eu estou dando a informação clara. Eu tive uma tratativa com o governo, não vou fazer menção nominal, mas estou dando a informação. E aí, por isso, na sessão passada, a gente combinou de votar na outra. E aí chegamos na outra. E a outra é agora. Então a minha pergunta é, há a mensagem do governo, ou seu compromisso, ou orientação política a esse respeito, para a gente discutir em cima desse fato político? Se não há, a minha proposta é requerimento à mesa diretora para apreciação do projeto em segunda discussão hoje. A gente ouviu uma semana, a gente foi flexível, a gente considerou essa questão. E agora é realmente ter uma resposta sobre o tema. Porque não é maluquice das pessoas quando elas pressionam a Câmara, gente. O projeto está onde? O projeto está em Marte, está na STF. O projeto está com a Câmara. E é claro que sem uma resposta política, eu já concluo, Paulo. Tá. É claro que sem uma resposta política da Câmara, ou seja, a resposta política é virar uma mensagem do Poder Executivo e os vereadores combinaram que vão fazer a mensagem, vão trocar pelo PL no sentido de que é o mesmo direito na sessão seguinte. Ou então não farão isso. Votarão o mesmo projeto, não tem matéria. E a sensação das pessoas é que a gente não vota. É isso que eu estou tentando expressar. E é honesta essa sensação delas. E todos os vereadores querem, não tem nenhum vereador que é contra a matéria, mas a gente não está se acertando sobre organizar o time de fazer essa questão. Por mim, não havendo mensagem executiva, tendo dado uma semana, que foi o pedido para que ela viesse, vota, porque a gente teve a sensibilidade de ouvir e de aguardar esse prazo. Esse é meu requerimento. Olha só, não dá para ouvir e ficar quieto. Em primeiro lugar,
Eu não preciso conversar com o governo, quem quer que seja, no máximo eu ouço o meu partido, que reconhece, Leonardo, a importância desse projeto e a importância da cultura há muito tempo. Então, primeira coisa, tanto é que diante desse impasse, nós já poderíamos ter feito isso, ter uma orientação partidária para se somar a você, não só no verbo e no microfone, como também colocando as assinaturas minhas e do Renatinho em apoio ao projeto. Porque o projeto encerra uma ideia, isso é um elemento. Agora, o que eu não aceito é que as sessões que estão sendo acompanhadas por todos os militantes da área cultural fiquem o tempo inteiro pensando que a Câmara não vota. Por que a Câmara não vota? Então essa pergunta você tem que fazer diretamente ao presidente e ao líder do governo, porque se tem conversas, essa não é uma mensagem do governo. Eu estou falando do líder do governo, que o líder do governo é que encaminha aqui ou não a vontade do governo em relação às matérias. Agora, o que eu estou dizendo é que não é absolutamente justo que nós recebamos de quem acompanha o dia a dia da Câmara a pecha de que nós não queremos votar. Até porque esse projeto está em segunda discussão, mas tem um conjunto enorme, e aí eu estou fazendo requerimento ao presidente da Casa. Tem um conjunto enorme de projetos de lei, de iniciativa de vereador, que já foram votados em primeira e que não voltam para votar em segunda. Cada um de nós, cada autor de um projeto, seja João, Cal, Renatinho, eu, Verônica, cada um que se motiva a fazer um projeto, tem uma motivação que é decorrente das pessoas que estão ecoando no ouvido do vereador necessidades concretas. Então tem projeto de EPI para os entregadores de aplicativo, tem projeto de esgoto, tem uma série de projetos. Tem um projeto, Verônica, esse diz respeito a você diretamente, que diz que nos indicadores dos óbitos de Covid seja introduzido o marcador racial, porque é importante que nós saibamos e nos somemos a toda uma luta maior do que essa contra o racismo, e que na frase vidas negras importam, que é você saber quem em Niterói está morrendo, quantos são os brancos que estão morrendo, quantos são os negros, até para que nós possamos, sociologicamente falando, confirmar, João, uma tese que no mundo inteiro acontece. É evidente que nós temos melhores condições de cuidar e nos proteger da doença e que nem todo mundo tem. Ou todos os filhos tiveram a atenção do pai João Gustavo quando estava com Covid. Tudo que o João pôde se dedicar ao filho, ficando em casa, cuidando, todas as crianças e filhos da população de Niterói podem igualmente ter acesso a essa proteção de informação na cabeça e de dinheiro e de apoio da rede pública. Porque se não é também o SUS, e está mais do que comprovado, se não fosse a existência do SUS no Brasil, tão atacado desde 1980, quando o Collor assumiu, a lei que introduziu o SUS no Brasil foi atacada desde o primeiro momento pelo presidente Collor, que ganhou a eleição no ano anterior do Lula, e tomou posse em 90. Se não é a existência do SUS, milhares e milhares de mortes, além daquelas que já aconteceram, teriam acontecido no Brasil, porque não é plano de saúde que salvou a vida de ninguém, percebe? Então, Léo, tem vários outros projetos que estão aguardando segunda votação e não tem nada a não ser nós mesmos, ou então tem forças ocultas, seja do governo, que manda nessa casa porque tem maioria para votar o que ele bem entende, ou que quem quer que seja. Então eu acho que a gente tem que colocar não só o projeto de lei em segunda discussão de autoria do Leonardo Jordano, como todos os projetos de lei que estão votados em primeira discussão para que eles sejam votados em segunda discussão. Eu gostaria que na sessão de amanhã nós pudéssemos chegar aqui com uma quantidade significativa de projetos prontos para votar e que nós votássemos, se possível. Se não vamos votar o do Leonardo hoje, que votemos amanhã em conjunto com outros projetos que estão aguardando votação em segunda discussão em redação final. Obrigado. Pela ordem, presidente. Vereadora Verônica Lima. Meu pela ordem vai na direção do final da fala do vereador Paulo Eduardo Gomes. De cabeça aqui, eu estou me lembrando de vários projetos de iniciativa parlamentar
ou que já foram votados em primeira e não foram votados em segunda, ou que sequer foram apreciados pelo plenário e pelas comissões. Numa coisa, eu sou obrigada a concordar com o vereador Paulo Eduardo, embora eu pense que o projeto do Executivo que chega aqui precisa ganhar celeridade, porque é para atender demanda social, os projetos de vereadores também não são projetos de segunda categoria. Então, a gente tem que ter, né, a mesma agilidade. Se não tem a mesma agilidade, pelo menos a gente tem que ter um mínimo de equilíbrio, né, nessa relação processual entre projetos de iniciativa de vereadores e projetos de iniciativa do Executivo. A gente está produzindo muito, essa é a verdade, tanto mensagem do Executivo quanto mensagem de vereadores, né? Projeto PL de vereador. A gente votou muito. Se a gente fosse fazer um levantamento, a gente com certeza ia confirmar que a nossa Casa Legislativa produziu muito durante a pandemia, e eu estou entre aqueles e aquelas, né, que querem o tempo todo reafirmar o papel da Câmara de Vereadores no combate à pandemia como um todo, né? Todos os vereadores apresentaram ou indicação legislativa, ou projeto de lei, ou estiveram presentes aqui defendendo e votando projetos ou do Executivo ou de sua iniciativa parlamentar, que certamente contribuíram na questão da travessia que a gente tem que fazer na cidade de Niterói no combate ao Covid. Outro elemento importante, a gente não confundir, né? A liderança do governo, quem sou eu para falar em nome do líder Macedo, ele bem sabe se colocar, mas não dá muito para ele ser chamado à responsabilidade em relação à PL de vereador, né? Dá para ele falar sobre mensagem do Executivo, então a gente não tem muito como cobrar do Macedo. E nem essa foi a nossa intenção. Eu depois fui tomando pé aqui da situação, depois da minha primeira fala aqui no plenário, eu fui tomando um pouco pé da situação. Uma coisa que eu acho que é muito importante, primeiro, reafirmar nosso total apoio ao projeto de iniciativa do vereador Leonardo, né, de renda básica, de renda mínima para os agentes culturais de Niterói. Esse é o primeiro elemento. Agora, o que é muito importante também, Leonardo, e você, Vossa Excelência, Leonardo, cumpre um papel muito importante nesse sentido, que é de esclarecer e ajudar no esclarecimento de que, se isso não veio a voto, né, da primeira votação, vou falar só da primeira votação até agora está me parecendo o seguinte: se não veio a voto, não é culpa da Câmara, né? Eu estou falando isso porque eu cobrei de maneira categórica, veemente, a votação em segunda. Por quê? Porque o que pode estar parecendo para os artistas da cidade, para os agentes culturais de Niterói, é que a Câmara está adormecida e não quer votar o projeto, né? Depois que você fez a sua fala, Leonardo, e depois que eu ouvi aqui as falas dos outros vereadores, ficou me parecendo que teria uma iniciativa do governo para mandar uma mensagem de igual conteúdo e tal. E é muito importante que a gente dialogue com os artistas da cidade de Niterói, para eles compreenderem, né, que houve essa interlocução e que, fruto dessa interlocução, em algum momento o governo deve mandar uma mensagem do Executivo para a Câmara votar. Porque senão, assim, até eu, que sou parlamentar e estou aqui, eu cheguei no plenário achando também que a Câmara não queria votar. A Câmara não quer votar. Recebi alguns e-mails, mensagens de artistas da cidade: ó, Verônica, por que você não vota? Né? É assim, há uma interlocução sendo feita, né, do vereador Leonardo, e ele expressou isso aqui, e isso, em boa medida, justifica, no dia de hoje, a gente não ter conseguido votar. Mas a gente tem que seguir cobrando fortemente, que ou vota em segunda o projeto 132, em segunda votação, ou o governo manda logo a mensagem. Das duas, uma. O que não pode é ficar parado, né? Ou vota o 132 em segunda, que é o que eu particularmente acho que poderia fazer. O projeto não tem vice de iniciativa, passou pela CCJ, já foi votado em primeiro, vota logo, podia votar logo, entendeu? Aí vai esperar a mensagem do Executivo, por quê?
por conta de coisa de autoria, entendeu? Ao fim e ao cabo não muda nada, muda para as pessoas que estão esperando auxílio. Então podia votar logo o 132, mas não, a gente tem que esperar uma mensagem do Executivo. Então, que fique claro que a culpa não é da Câmara de Vereadores, não. A culpa não é da Câmara, não. É porque tem interlocução sendo feita, como explicou o vereador Leonardo, e depois explicou mais alguém aqui que falou, que eu acho que foi Paulo Eduardo Galo, que tem essas interlocuções que estão pensando em mandar um projeto do Executivo. É por isso que não votou. Não é porque os vereadores estão se recusando terminantemente. Não é isso, para ficar claro. Com a palavra, o líder do governo, o vereador Carlos Macedo. Bom, senhor presidente, eu vou tentar assim, ser o mais breve possível diante de todas as falas. Vou tentar dialogar com o nobre vereador Leonardo, mas tem que fazer umas colocações aqui para ficar claro, não para os vereadores em si, mas para a sociedade como um todo, e em especial os autores, né, as pessoas ligadas à cultura da nossa cidade que estão esperando esse projeto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que se esse projeto for colocado em votação, e o será, ele vai ter 21 votos, vereador Léo. Vossa Excelência foi muito feliz, e eu acho que eles merecem. Então não existe esse negócio, e a Verônica colocou agora na sua segunda fala, muito bem, a Câmara está sangrando por uma cobrança que não é devida. A Câmara vai votar, porque a Câmara de Niterói talvez seja a Câmara mais produtiva do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto do nobre vereador Leonardo Giordano, ele entrou aqui nessa casa no dia 27 de maio, ele foi protocolado. 27 de maio. Existe um período de tramitação regimental do projeto, que é até 10 dias em cada comissão que ele tem que tramitar. E esse projeto tramitou, já era para ter tramitado até mais rápido, mas demorou. No dia 24, semana passada, quinta-feira passada, né, Léo? Quinta-feira passada, eu não estava presente nesta casa, porque eu estava em reunião no governo. Esse projeto foi votado em primeira e seria votado em segunda discussão. Aí houve um pedido ao nobre vereador, que ele já explicou ali, para que esse projeto não fosse votado em segunda, porque há uma liberação de recursos do governo federal e o governo municipal quer dar uma tratativa a esse recurso junto com o vereador Léo nessa questão. Bom, eu hoje soube disso, hoje. Nós não tivemos sessão nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça. Estamos tendo sessão hoje. Liguei para o vereador Léo ainda há pouco e perguntei para ele, vereador, qual foi a tratativa com o governo? E ele foi muito claro, olha só, pediram para que eu retirasse naquela sessão, eu retirei, porque me receberiam, iriam ver o meu projeto, ia pegar o meu projeto e ia fazer uma mensagem executiva em cima daquilo tratado lá junto com o vereador, para essa casa votar e então contemplar os companheiros da cultura. O nobre vereador me disse que a pessoa que tratou com ele não o recebeu, não ligou, não deu a tratativa que tinha que dar e que o projeto merece, dada a sua importância. Por isso que ele hoje veio aqui, eu entendi, dele estar cobrando a votação. Está cobrando a votação. E aí tem que fazer algumas explicações aqui que algumas pessoas fizeram. Paulo Eduardo fala muito do líder do governo, as pessoas falam, gente, olha, liderança de governo é para dar tratativa às mensagens do governo. Projetos de vereador, isso está no regimento interno e na lei orgânica, projeto de vereador, a tratativa é da mesa executiva junto com os vereadores. E claro que eu, enquanto for líder de governo, Galo, como foi líder de governo, e qualquer líder de governo, procura ajudar a mesa executiva na tramitação desses projetos. Eu tenho projetos meus de 2019 que ainda não vieram para aqui para votar. Nunca questionei. O projeto do vereador Léo, ele precisa ser votado. Eu quero fazer um convite ao vereador Léo, dentro dessa tratativa que teve, Léo, lá no governo,
para que amanhã, 2 horas, a gente vá lá no Raposo, para tratar exclusivamente dessa questão da cultura. Se amanhã, 2 horas da tarde, o governo não acenar com a mensagem para que seja contemplado os companheiros da cultura, nós colocaremos o projeto para votar amanhã e o projeto terá 21 votos favoráveis. Combinado? Amanhã, 2 horas, a gente se encontra na porta da prefeitura e vamos lá conversar com o procurador e com o governo. Então, é para deixar claro, a Câmara não está evitando de votar o projeto entrou em votação na quinta-feira, não tem nenhuma semana, amanhã faz uma semana, o projeto vai ser votado até amanhã. Conversei com o presidente, com o Cal, vai ser votado até amanhã. E vai ter o voto de todos os vereadores que estiverem presentes aqui, porque todos são favoráveis à cultura da cidade. Quem é o louco de ser contra ajudar o povo que leva a cultura da cidade? Ninguém é. Mas agora, deixar claro isso. Deixar claro que há projetos que tramitam com mais rapidez, as outros que tramitam com menos rapidez. Mas que todos os projetos de vereadores e todos os requerimentos, trouxe ali mais ou menos uns 15 requerimentos do presidente, todos os requerimentos e todos os projetos serão votados. Serão votados. Em relação à questão de a LDO, a gente está recebendo aí mais 110 emendas para analisar. Então, a gente tem já 400 e poucas emendas. Não é fácil, porque uma coisa é você analisar um documento desse com critério. Outra coisa é você analisar sem critério nenhum e vamos lá. Então, a gente não faz isso. Eu não faço. Então, vereador Léo, combinado? Amanhã, 2 horas, a gente amanhã mata isso. Tá? Vamos fazer essa homenagem. Nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação em votar esse projeto amanhã. Seja ele o projeto de autoria de Vossa Excelência, que é muito bom, seja o projeto de Vossa Excelência se transformar numa indicação do prefeito. Amanhã a gente vota e faz jus ao pessoal da cultura que Vossa Excelência tão bem defende nessa casa. Combinado? Vereador Macedo, combinado, eu acho que é um encaminhamento bom. O centro da questão, só para ficar claro também, para não ficar chato com a pessoa, o centro da questão, só para resgatar esse pedacinho do combinado, mas já concordando com Vossa Excelência, o centro da questão é que seria enviado a mensagem, e não exatamente que não recebeu lá, porque essa questão também estava posta, também não aconteceu, mas não teria efeito se tivesse chegado a mensagem, ou seja, eu não estaria reclamando que a pessoa não recebeu, eu estaria pensando o projeto e votando a mensagem. Mas o encaminhamento de Vossa Excelência é perfeito e ele consolida a posição que já é sabida, tanto assim que o projeto foi votado em primeira discussão com voto de todo mundo, todos os vereadores favoráveis, e isso consolida um encaminhamento que responde à questão. E eu acho que, tendo essa posição e essa resposta, a gente consegue trabalhar. Então, acho que o encaminhamento de Vossa Excelência bem bacana. Amanhã, 2 horas, eu estou lá na frente da Prefeitura contigo. Combinado. Então, equacionado o projeto 36, vereador Macedo com o nobre vereador Jordano, amanhã se entendem aí para a gente tentar colocar amanhã na votação, na pauta de amanhã. Com a palavra, vereador Renatinho do PSOL. Queria rapidamente pedir a Vossa Excelência, não desmerecendo Vossa Excelência, evidentemente, que fosse breve, que eu ainda tenho um projeto, então pedir a Vossa Excelência que eu votasse primeiro e logo em seguida daria a palavra a Vossa Excelência. Projeto de Lei 171/2020, Administração Estatística e Servidores Públicos, autor Mesa diretora. Questões sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo. Artigo 1º, vencimentos da base de cargo de provimentos efetivos, bem como os comissionados do Poder Legislativo, serão reajustados a partir de 1º de junho em 1,95. Convidar o nobre vereador João Gustavo para fazer a chamada dos seus vereadores, ressaltar que o projeto também em primeira discussão. Vai lá. Pediu o vereador Bruno Lessa para ser o primeiro escrutinador e o vereador... 95, eu falei com você. E o vereador Paulo Eduardo, se for possível, é claro, ser o segundo escrutinador. Gambarinha.
Vereador João Gustavo, fazer a chamada. Presidente. Toda razão, vereador. Betinho. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Casota. Sim. Emanuel Rocha. Renatinho do PSOL. Sim. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Jordano. Leonardo Jordano. Sim. Galo. Galo do Cidadania, sim. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Do Avante, sim. Renatinho da Oficina. Renatinho da Oficina. Ausente. Está no dentista. Renato Carrielo. Mas Renatinho está aí. Renato Carrielo. Ricardo Evangelista. Sim. Quem é The Flash? Beto da Pipa. Sim. Beto da Pipa do PL, sim. Sim. Rodrigo Fará. Sim. Sandra Araújo. Verônica Lima. Saiu? Sandro também não, né? Não. Vai embora. Senhor presidente, 15 vereadores fizeram uso do voto. Vereador Bruno Lessa, por gentileza. Senhor presidente, foram 14 votos sim. Nobre vereador Paulo Eduardo Gomes do PSOL. Não. Não. O presidente Carlos deu presença. Então, ratificado, aprovado em primeira discussão a matéria relativa à revisão geral do Tribunal dos Serviços Públicos. Como combinei com a palavra o vereador Renatinho do PSOL. Presidente. Pois não, vereador. A gente fica analisando, João Gustavo, atentamente, a gente gosta quando os projetos dos colegas serem votados, principalmente aprovado, né? Porque quem ganha é a cidade. O projeto, quando é votado, é da população, não é mais de vereador, é da população. Quantos projetos do governo, o governo, projetos meus, o governo tomou o projeto e fez lá por mensagem, eu fiquei feliz também, não tem problema nenhum, o importante é que aprovar para ajudar a população da cidade. Projeto aprovado meu, do Galo, Macedo, Paulo, depois que é aprovado não é nosso não, é da população. É da cidade, pô, é da cidade. Agora, presidente, também quando não é votado, que a gente, projeto relevante, igual esse, por exemplo, do Leonardo, projeto relevante, da cultura, né? Eu também tenho vários projetos, tem renda mínima, presidente. Eu queria contemplar todas as pessoas que têm o direito ao benefício. Todas as pessoas que têm direito ao benefício, o projeto contempla. Então, se votar, quem vai ganhar é a população, não é Renatinho, não. De jeito nenhum vereador aqui. Então, eu fico pensando, analisando, por que não votou um projeto desse até hoje? Já está 2 meses. 2 meses. E tem um parecer favorável do Rodrigo Fará, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. É uma pena, eu fico triste porque é o povo que vai perder, principalmente as pessoas mais pobres desse município.
Todos nós aqui ajudamos o governo. Todos os projetos da pandemia foram votados e aprovados. E esse é para ajudar também da pandemia. Enfim, presidente, eu estou fazendo a minha parte, tá? Estou fazendo o meu papel. Estou fazendo o meu papel em ser vereador para ajudar a população dessa cidade. E acredito que o propósito de todos aqui são esses. Agora, eu fico triste quando não vota. Por quê? É vereador de oposição? Por quê? Por que isso? Isso é ruim. Portanto, presidente, amanhã nós teremos 2 projetos do vereador Renatinho, publicado pelo presidente Cal, me deu a palavra antes, quinta-feira, me deu a palavra hoje. Renatinho do PSOL. Do pessoal, Paulo Velasco está aí, sempre. Então, presidente, mas eu gostaria muito que a população fosse contemplada com esse projeto de renda mínima. Ficaria muito feliz. Porque aí eu falo, por que o governo também não analisa esse projeto da renda mínima? Faça pelo governo, como quer fazer o do Léo aí da cultura. O projeto não é mais nosso, não, quando se vota. Eu quero uma cidade com transparência, com amor ao próximo, solidária, fraterna, ajudando as pessoas mais pobres dessa cidade. É o que a gente quer, isso. Portanto, presidente, por exemplo, eu acho que os taxistas, que são o maior formador de opinião dessa cidade, os taxistas são os trabalhadores que mais conhecem a cidade. No meu olhar, esse benefício que os taxistas estão recebendo aí, de R$600, deveria ser renovado. Mas 3 meses, pô, as pessoas têm que ter cuidado com essa pandemia, todos. Economia solidária, por que não se renova isso? Para essas pessoas ficarem precavidas dessa doença. Artesão, que é uma aglomeração, são barracas tudo juntas. Agora, se abre o shopping de Niterói foram abertos. O shopping é multidão de gente. Os ambulantes, diferentemente, o ambulante é uma barraca de 3 metros cada uma, bota 3 metros. Mas, enfim, renova também os benefícios deles. Motoboy vai ser publicado amanhã pelo vereador Cal. Eu e o Bruno conversamos com o vereador Cal. Tem 5 projetos do Bruno também, que está nessa demora aí, nessa espera também. Portanto, presidente, a gente quer beneficiar a cidade de Niterói. Vamos dar ao povo de Niterói a felicidade, a alegria de não estar preocupado que tem que ganhar aqui para sustentar a tua família. Pelo menos o mínimo que o governo concede, vai dar uma paz interior, para as pessoas não ficarem aí. Eu vou te dizer uma coisa, a quarentena é o melhor caminho que teve. O prefeito aqui sabe disso. No início, o prefeito fez um trabalho bonito. Se eu não falar isso, Galo, eu estou mentindo. Agora, existem casais aí, Galo, vereador Galo, que é um cara que eu gosto de conversar muito, que é muito sensível essa questão de família. Tem muitos casais aí, estão se separando, estão matando um outro. Mas também, em contrapartida, tem muitos casais que estão descobrindo o valor que a esposa tinha, o valor que o marido tinha. Então, nada é por acaso nesse mundo. E é da Comissão de Saúde. Nada é por acaso. É verdade, vereador Galo. Olha só, um exemplo de vida aqui na minha... Por isso que eu citei. Por isso que eu citei... Não, mas o Galo é humano. O Galo é um cara... Portanto, presidente, eu quero o amor entre as pessoas, o carinho entre as pessoas, o bem-estar entre as pessoas. Para você viver uma vida com mais amor, com mais paz, sem estar faltando a comida na mesa.
A comida na mesa é essencial, Bruno. Teu paizão lá que te criou com muito carinho, com muita luta, sabe disso. A mesa farta, para todos e todos. Um morador em situação de rua não tem isso, coitado. Não tem. Ainda tiveram isso aí. Os pobres, os artesãos, os ambulantes. Economia solidária, então malucos não estão podendo trabalhar ainda. Então eu quero ver a fraternidade entre todas e todos. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa Legislativa, com muita honra, vereador Bruno. Vossa Excelência me concede uma parte? Quem está falando? É Bruno? Pois não. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Nobre vereador Bruno Lessa, como o nobre vereador Beto da Pipa, apesar que não estou vendo a imagem dele, e eu espero que ele fale olho no olho, a ordem, o privilégio da ordem é de Vossa Excelência, Beto da Pipa. A preferência é de quem está na videoconferência, evidente. Pode falar, nobre tricolor. Ele tem que falar rápido, que ele vai ver a Flá TV. Falou o contador. Senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar a fala do vereador Renatinho, mas dizer a ele que não é só os taxistas, são todos, principalmente também o pessoal da van escolar, que não voltou até agora, são os guardadores de carro da região oceânica, onde eu fiz um projeto autorizativo e estou aguardando também resposta, os artesãos, enfim, são todos. Todos merecem e precisam de ajuda. Mas tem uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar e não ser injusto. Só conheço 2 cidades que estão fazendo isso pelo povo. Primeiro, a nossa Niterói. E segundo, Maricá. Fora isso, procure o Brasil inteiro qual cidade que fez esse trabalho visando a população. Então, nosso prefeito pode ter os seus defeitos, pode ter seus erros, mas ele está de parabéns. E eu não vou deixar de enaltecer nunca quem merece e quem fez pelo povo e está fazendo. Agora, o povo necessita de mais, a gente sabe disso e a gente quer sempre mais. Então é isso, vereador Renatinho, você está de parabéns, mas eu não posso ser injusto com o nosso prefeito. E parabenizar também a Maricá, que vem fazendo um trabalho bonito. Mas eu não poderia deixar de falar do nosso prefeito. Obrigado, senhor presidente. Continua. Presidente, é que eu estava aqui na fila para a parte ao Renatinho, naturalmente desculpe. A preferência do Beto que está na videoconferência. Vereador Renatinho, eu queria apenas, porque Vossa Excelência tem sempre vindo à nossa sessão demonstrado sensibilidade, atenção, traço muito grande de humanidade e de preocupação com a população. E eu já estou um tempo lhe devendo uma parte para dizer que eu passei a admirar muito Vossa Excelência. Nós tivemos nossas desavenças no passado, nós temos diferenças ideológicas grandes, de visão de mundo. Vossa Excelência é uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa de centro-direita, mas algumas discussões elas são muito mais semânticas do que práticas. E quando nós olhamos para a prática, nós olhamos para a realidade, eu digo que eu e Vossa Excelência concordamos muito. E concordamos em especial na luta e na garantia do mínimo existencial necessário para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, cidadãs e cidadãos brasileiros. Isso é muito importante. Todo ser humano, todo indivíduo, todo morador da nossa cidade merece viver dignamente, ter acesso aos serviços públicos essenciais, ter esgotamento sanitário na sua residência, ter a sua própria residência. E nós temos que ter um olhar humanitário diante dos flagelos que atingem o nosso país e a nossa cidade. Nós temos uma cidade que é muito rica, mas que, por um lado, também, vereador Renatinho, é muito desigual. Niterói, vereador Galo, ao longo dos últimos 30 anos, se tornou uma cidade mais desigual. Dado da ONU, o índice de Gini. O Brasil, com todos os seus problemas, se tornou um país com maior distribuição de renda. O Estado do Rio, com toda a corrupção que assolou o Estado, se tornou um Estado menos desigual. Na nossa cidade, a desigualdade aflorou.
e nós precisamos ter um olhar humanitário voltado para essa questão. Seja alguém de esquerda, como é Vossa Excelência, seja alguém de centro-direita, como me considero, com um viés, com um olhar mais liberal de mundo. A esquerda vai ter o seu olhar, a direita terá o outro, mas esse traço humanitário que Vossa Excelência traz, na humildade, na simplicidade, na sinceridade das suas palavras, eu faço questão aqui de exaltar, de registrar e de parabenizar. Tem minha solidariedade, meu carinho e minha admiração, Vossa Excelência. Renatinho, só para fazer um comentário, se for estendido o prazo da votação para o ano que vem ou para mais tarde, ainda dá tempo de mudar de partido. O DEM está de portas abertas. Eu quero dizer... Mas, vereador Paulo Eduardo, não sinta ciúme, está aberto para Vossa Excelência também. Vossa Excelência será uma honra tê-lo também no Democratas. Eu fico feliz, Bruno, dos comentários de Vossa Excelência, Bruno Lessa, comentário de Vossa Excelência, pré-candidata a prefeito da cidade, e te digo com muita convicção e com muita propriedade, Vossa Excelência, nessa casa, assumiu a comissão no meio ambiente dessa casa, não sou eu que falo isso não, Vossa Excelência fez um trabalho com muita dignidade. Grande presidente. Muita dignidade, com muita sabedoria, com muita luta. Então, eu vendo um comentário desse, um elogio do vereador Bruno, eu fico muito contemplado e feliz. Obrigado, leva o meu carinho lá ao teu paizão, tá bom? Força, Bruno. Obrigado, meu amigo. Tem alguns requerimentos a serem votados aqui, vou fazer rapidamente, são 3 requerimentos, e aí vou encerrar a sessão. 4 requerimentos. Requerimento 119/2019, requer do vereador Bruno Lessa, requer informações sobre a distribuição de leite especial para crianças com alergia à proteína de leite de vaca. Vou fazer a votação em conjunto. Requerimento 186, Paulo Velasco, requer informações ao Executivo sobre o posto de saúde de Matapaca. Requerimento 187, do vereador Paulo Velasco, requer informações ao Executivo sobre a Policlínica Geral do Largo da Batalha. Requerimento 115, do vereador Ricardo Evangelista, requer ao senhor Tino Prefeito informações a respeito de acordo para a sessão do prédio do antigo Cinema Icaraí. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado os requerimentos. Senhor presidente, só ver se tem um aí do pastor Evangelista. Acabei de votar agora com relação ao cinema. É o cinema? Não? Não é, não, eu acho que não é o cinema, não. Eu acho que é da Secretaria de Esporte, não é não? Vereador, com todo carinho que eu tenho, Vossa Excelência, amanhã eu faço a leitura. Com a palavra, vereador Bruno Lessa. Presidente, eu tenho tentado aqui ser compreensivo, tolerante, enfim, com todos. Acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Agora, presidente, tem vários requerimentos de informação meu sobre o Covid que não votam. Hoje não votou um. Tinha um monte de requerimento meu, não votou um requerimento meu. Eu votei dia 15. Os meus projetos não são sancionados. Tenho cobrado Vossa Excelência disso. Serão sancionados. Tem mais de mês. Não, presidente, desculpa, mas está errado. Combinar com o nosso companheiro vereador Macedo do governo para nós ajustarmos essa... E outra coisa, nós votamos 3 requerimentos aí. 2 eu vi do meu querido amigo vereador Paulo Velasco. São requerimentos do ano passado. É evidente que eu acho que tem que votar todos os requerimentos não votados. Mas, olha, não dá para eu ter um monte de requerimentos sobre o Covid. Eu não estou nem reivindicando votação de requerimento meu antigo, não. Falando dos requerimentos sobre o Covid. E não é verdadeira a informação que está tudo no portal da transparência. Eu já trouxe isso aqui, não é verdadeira. Então, presidente, sinceramente, está difícil. Está difícil. Tenho sido solidário com todos, mas está difícil. Estou chegando assim num limite, presidente. Está complicado. Não havendo mais oradores, convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão de meu horário regimental. Uma boa noite. Boa noite. Vai com Deus, presidente. Amanhã estou aí.